Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivanei Silveira, sou pastor há 33 anos. Eu e minha esposa somos missionários da Missão Cristã Evangélica e somos treinadores credenciados da Editora Cristã Evangélica para seus treinamentos e congressos. Eu quero que você saiba um pouquinho sobre videoaula. Algumas pessoas têm já experiência, outras não têm, estão ainda começando, e eu quero ajudar um pouco você nisso daí. Videoaula é uma aula gravada ou não, ela pode também ser ao vivo, em que você apresenta o seu conteúdo, né? Um conteúdo já pré-definido, que você sabe muito bem o que você quer entregar. A videoaula está sendo considerada agora a última tendência no meio educacional, porque afinal de contas nós estamos vivendo o que se chama a era da convergência, porque celular, televisão, computador, vários dispositivos distintos estão se transformando num único aparelho, e nós temos que saber aproveitar mesmo, né, essas possibilidades. Só para você ter uma ideia, 86% dos brasileiros consomem vídeos online. E em 2020, todo o tráfego da internet será gerado por vídeos. Olha a importância de você preparar e planejar bem a sua videoaula. E 96% dos jovens de 18 a 35 anos acessam o YouTube no Brasil. E metade dos brasileiros já vê mais vídeos online que na TV. Essas informações foram retiradas da revista Exame e do site Tecmundo, que é voltado para a tecnologia. Então, só para você ter uma ideia como é importante você ter não só conhecimento do que é uma videoaula, como fazer uma videoaula, mas como você aproveitar todas as possibilidades de uma videoaula, né? Então, para fazer uma videoaula, e aqui, claro, vou dar aqui uma palavra muito rápida, uma sugestão muito rápida de como você criar uma videoaula, porque também isso não é o foco principal do que eu tenho para passar para você, mas eu não posso deixar de te dar esta orientação ou te dar essa ideia, né? O que eu preciso para produzir uma videoaula? Primeiro, você precisa de planejamento, né? Planejar o que você vai falar, planejar como você vai falar, como você vai apresentar o assunto que você tem interesse de ensinar. Basicamente, é você dividir o seu assunto em pequenos estágios, né? Para você poder apresentá-lo de uma maneira mais fácil de ser entendido. É mais fácil você dar aulas curtas do que você dar uma aula longa. Então, neste momento em que nós estamos aprendendo a lidar com a tecnologia, eu quero dizer para você que se você está acostumado a dar uma aula bíblica de 1 hora, você vai ter que se acostumar a dar uma aula mais curta, talvez de 15, 20 minutos, porque ela se torna mais produtiva do que você gravar uma aula de 1 hora. Até porque você não está perto do aluno, você não está lidando diretamente com ele, que é diferente, né? Quando você está numa aula presencial, então você tem que saber usar melhor o seu tempo. Isso ajuda você a controlar esse tempo, né? Dividindo o assunto no tempo que você tem disponível. Outra questão que você tem que se preocupar na videoaula é com a linguagem. A linguagem, ela é muito importante. Por quê? Porque a forma como você fala é que vai possibilitar as pessoas te entenderem. Então, uma das coisas mais simples que eu costumo falar é evite gírias, né? Porque uma gíria, ela pode ser entendida num lugar de um jeito e no outro lugar de outro. Então, cuide da sua linguagem precisa estar adequada ao seu público. Nem todo mundo sabe o que você sabe. Evite palavras que as pessoas não conhecem. Quando o aluno está próximo, ele pode dizer: professor, eu não sei o que é isto. Mas quando você está mais longe, isso fica mais difícil, né? Então, essa é outra preocupação que você tem na videoaula. Outra coisa que precisamos saber é a respeito da fala.
Tá? Qual é a diferença entre a fala e a linguagem? Bem, a linguagem é a forma de falar. A fala aqui envolve volume, intensidade, tonalidade, envolve também a velocidade. Se você fala muito rápido, torna-se difícil das pessoas entenderem o que você está falando, principalmente nesse momento em que há muito consumo de internet. A nossa internet, a internet da nossa casa, da nossa igreja, não está trabalhando de forma adequada, então você vai ter vídeos às vezes com aqueles picotes, né? E isso, você fala muito rápido, vai acontecer isto mesmo, né? Então fale pausadamente, mas não fale ao ponto dos alunos dormirem, né? Fale de uma maneira que seja compreensível, mas também que não desanime os seus ouvintes, tá bem? Não pare de falar, não crie longas pausas. Dentro da sua fala há lugar para o silêncio também, às vezes aquele silêncio proposital, né? Retórico, em que você faz uma pergunta: o que você pensa sobre isso? E você dá ali então aquela paradinha de 2, 3, 4 segundos no máximo, e você então segue o assunto, né? Não pare de falar, a não ser que a pausa seja essa pausa estratégica, tá bem? O que eu preciso saber para produzir aí numa videoaula? Sobre métodos para aumentar o engajamento dos alunos. Porque quando você está em sala, você percebe a distração do seu aluno com algo que ele está vendo, com algo que ele está ouvindo, às vezes com o celular, não é? Enfim, você percebe. Quando você percebe, você tem aquela atitude de caminhar em direção ao aluno, de dar um toque no ombro dele, né? Você não precisa nem chamar a atenção. Você tem métodos e meios de você trazer o seu aluno de volta a sua aula, o assunto que está sendo tratado. Quando você não tem aula presencial, isso se torna mais difícil. Você não sabe o quanto que os seus alunos realmente estão engajados. Se a sua aula é realizada naquelas salas de conferência, né, como o Zoom, Google Meet, Hangout, onde você consegue ver os seus alunos, é mais fácil de você perceber se o seu aluno está engajado ou não na sua aula. Mas quando a sua aula é gravada, ou se a sua aula é transmitida ao vivo, mas você não tem um público que você está vendo, por exemplo, uma aula numa live, né, no Instagram ou no YouTube, isso não vai facilitar. Então você tem que criar métodos, ter ideias de como manter o seu aluno preso na sua aula e, quando nós chamamos então, engajado. Então você vai aprender, ou pelo menos vai relembrar, de como utilizar infográficos, mapas, slides, animações, áudios e outros recursos, tá bem? Então essa é a nossa intenção aqui.